Olá, pessoal. Estamos iniciando, então, mais uma aula da nossa disciplina de projetos industriais, do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E hoje eu trago para vocês a aula sobre a parte de pesquisa de mercado. Eu convidei o Samuel Gasperoto para fazer a apresentação dessa aula. Samuel, ele é formado em contabilidade, tem MBA também, e tem já certa experiência na área de pesquisa, atuando aí no setor de pesquisa de mercado, em pesquisa política, desde 2004. Boa tarde, Samuel, tudo bem? Boa tarde. É um prazer, nesta tarde, estar com vocês, onde eu vou apresentar para vocês um trabalho na área de pesquisa, onde vocês vão conhecer um pouco daquilo que se faz necessário para se começar um negócio. Bom, a primeira coisa, a pesquisa, ela é uma ferramenta para ajudar a pessoa a errar menos. Ou seja, uma pessoa que quer montar uma empresa, muitas vezes ela pensa em montar um determinado negócio, porém, ela precisa ver a viabilidade deste negócio, se é possível, se não é possível, mas que jeito que se faz isso? De qualquer jeito, não, se faz através de pesquisas. Essa pesquisa, ela é ampla. A primeira coisa que nós temos que entender em pesquisa é que nós vamos ver aqui uma situação, primeiramente, que a pesquisa está dividida em pesquisa, no caso aí, qualitativa e pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa é aquela que vai dar para nós, ou seja, nós vamos reunir um grupo de pessoas que nós vamos conversar com essas pessoas, poderá ser um focus group. O que é o focus group? Onde a gente coloca as pessoas para ouvir aquilo que nós vamos propor. Vou dar um exemplo. Se você vai montar digamos assim, uma padaria, qual é a intenção dessa padaria? Primeiro, fazer com que os clientes percebam como que o produto, a qualidade do produto, no caso aqui, não só a qualidade, como também preço, e as pessoas tendo essa visão e elas sentindo o produto, na degustação elas vão falar se o produto é gostoso, se o produto tem qualidade. Então, feito isso, a gente começa, então, a montar um questionário. Esse questionário chama-se uma pesquisa quantitativa. O que significa a pesquisa quantitativa? É aquela que nós vamos ter, assim, um direcionamento de mercado, ou seja, nós vamos fazer uma pesquisa, que nem a cidade de Marabá, nós possivelmente faremos aí uma pesquisa até o máximo aí de umas 500 pessoas para sentir o negócio, como funciona. Bom, para isso acontecer, nós temos que montar um questionário. A montagem desse questionário, primeiramente, ela precisa ter uma estratificação. Por que estratificação? Isso eu vou falar daqui a pouco. A estratificação se faz o seguinte: nós vamos dividir as pessoas, ou seja, vamos ver, no caso, as faixas etárias. Nós vamos dividir na questão de valores. Um exemplo, se você ganha até determinado X valor, então você faz parte de uma classe. Então, nós temos a classe A, temos classe B, temos classe C, temos classe D. A classe A é aquela classe mais abastada, a classe B é aquela classe já que está no intermediário, mas ela também tem um poder de compra muito bom. A classe C já é um determinado valor. Então, isso vai estar na estratificação.
vocês vão poder ver, através depois de um questionário, que nós vamos mostrar essa estratificação, e vai ser também dividido o público, porque não se é interessante ouvir só pessoas de um sexo. Nós temos que ouvir a pessoa também dos dois sexos, ou seja, masculino e feminino. Isso nós estamos ainda falando da estratificação. Nós vamos ver a idade. A idade vai ter lá também os seus grupos. Por quê? Tem uma idade até, digamos assim, para moços, uma outra idade para já adultos e uma idade para velhos. Agora, o que é importante ser dito nisso tudo? Se você está montando um negócio, você precisa saber aquilo que o cliente futuro ele vai querer da tua empresa. Está entendendo? Então, no caso, o que vai acontecer? Feito toda essa informação da estratificação que nós estamos citando aqui, nós vamos, então, começar a montar no caso, faremos as perguntas para as pessoas, ou seja, vamos entrevistá-los. O que acontece? Se nós fizermos um questionário muito extenso, a pessoa vai, depois da 20ª pergunta em diante, ela vai começar a responder qualquer coisa, tipo assim, quanto mais rápido eu acabar isso aqui, melhor. Ou seja, aquilo incomoda. Então, a pesquisa tem que ser, assim, muito objetiva, ela tem que ser enxuta, sabendo que o respondente, ele está ali, na verdade, se você for analisar, prestando um favor para você. Então, você tem que ser muito gentil, a maneira com que você vai abordar aquele cliente é muito importante, forma que você vai se referir, aquilo que você vai fazer, é muito importante que quando você for fazer a pesquisa quantitativa, ou seja, é a pesquisa que vai abranger um grande grupo, é importante que você fale aquilo que é que você está fazendo. Porque já existiu casos que muitas vezes a pessoa começa a entrevistar e não explica a maneira, o que é que ela está, naquilo que ela está procurando captar de informação. Então, é importante, na pesquisa, no caso aí, a maneira educada de se falar, né? Você vai chegar e, lógico, você vai falar seu nome, junto com seu nome, você vai falar a empresa de pesquisa que você trabalha e, consequentemente, você vai pedir a gentileza para responder algumas questões para você. Então, o que vai, na verdade, ter dentro desse questionário? Dentro desse questionário vai ter informações que, quando nós tabularmos, nós vamos, então, ter, assim, um resultado para entregar para a empresa, no caso, daquilo que você conseguiu captar do público, aquilo que você conseguiu ter do público para você, então, transformar aqueles números em realidade de negócio. Então, digamos que você queira montar, como nós falamos lá numa padaria, que eu estou citando aqui, só como exemplo. Se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, estamos à disposição para poder responder outras perguntas. Olha, é importante você saber, primeiramente, o lugar que você vai estabelecer aquela padaria. Porque não adianta, vamos supor, você vai colocar uma padaria estilizada, ou seja, uma padaria assim, com produtos de qualidade, produtos assim, que muitas vezes o mercado, embora exige, mas muitas vezes aquele público poderá não ter condições de compra. Então, é muito importante, primeiro, você saber o lugar aonde você vai estabelecer esse negócio, tá certo? Então, você, através dessa pesquisa, você vai primeiro saber aonde estabelecer essa padaria,
Em estabelecendo essa padaria, você vai procurar saber quem são os principais concorrentes, ou seja, as pessoas, no caso, que você vai competir, ou seja, aquela empresa que está sendo aberta vai competir com os demais. Como que compete? Olha, você vai perguntar, você consome pão, um exemplo? Consumo. Ah, de qual padaria? Ah, da padaria, vamos supor lá, da padaria Bom Menino. Ah, tá, a padaria Bom Menino, o que ela tem de bom? Ah, o pão é muito bom, ele não tem muito bromato, é um pão assim, leve, é um pão gostoso. Ah, tá, e o que você me fala, no caso, mais sobre esse assunto? Ah, o pão também, além dessa qualidade, quando eu entro na padaria para comprar esse pão, está tudo limpo, os balcões estão totalmente assim, que você entra, está tudo certinho. Então, veja bem, você está, através daquele trabalho de pesquisa, você está captando tudo o que o teu concorrente ele está oferecendo, para que você possa oferecer melhor que o teu concorrente. Então, uma outra coisa. Ah, e você falou que o pão é muito bom, que o pão tem isso, então você está estabelecendo as qualidades daquele pão. Aí ele vai falar assim, e a questão de preço? Olha, o preço dele é um preço bem tranquilo, um valor que dá facilmente para ser pago. Bom, feito isso daí, você vai procurar, através de ver o teu concorrente, muitas vezes poderá ter o concorrente A, concorrente B. Eu citei a padaria Bom Menino, só para vocês entenderem. Porém, nós podemos aqui citar outros estabelecimentos, né? Para nós podermos ter essa comparação. Feito essas comparações, nós vamos ver a questão de valor do produto. Primeiro, nós vamos ver o lugar aonde nós temos que estabelecer, né? No caso aí, muitas vezes não adianta você pegar uma padaria de uma assim estilizada com preço alto e colocar muitas vezes num lugar que o público consumidor muitas vezes ele tem assim um poder aquisitivo que não é tão grande. Então, é muito importante, através desse trabalho, você captar essas informações, para que, quando você entregar esse trabalho tabulado para o cliente, você vai mostrar para ele o que o teu concorrente tem, para aquilo que você vai estabelecer. Ou seja, você tem que ser melhor que aquele teu concorrente. Porque o teu cliente, no caso, o novo cliente, ele só vai conseguir passar muitas vezes a consumir, no caso, nós estamos citando aqui o pão, porque, lógico, uma padaria ela tem inúmeras coisas, mas vamos citar um produto só para vocês poderem entender o raciocínio. O que vai acontecer nisso tudo? Você pegando essas informações, você montando um negócio, você vai ter que ser melhor que aquele cliente para você poder, que aquele teu concorrente, para você ter essa pessoa como teu cliente. Ora, o que tudo isso faz acontecer? Você vai ter também, nessa captação de informação, o quê? Algo muito importante. O que é esse algo muito importante? Não adianta você colocar um estabelecimento e não fazer também uma divulgação do produto, entendeu? Então, nessa pesquisa também, você pode inserir no questionário qual é o veículo de comunicação que você normalmente se informa. Então, a pessoa vai falar, olha, eu assisto um programa de televisão, eu assisto um programa de
de rádio, eu assisto um programa, ou então, eu nem assisto programa nenhum, mas eu me informo através de panfleto. Por que isso é importante? Porque quando você estabelece um negócio, você também tem que visibilizar aquele negócio para todo mundo poder saber que você abriu lá essa padaria e o que essa padaria vai oferecer de melhor para você ser bem sucedido nesse negócio. Então, agora nós vamos colocar uma exposição de tudo aquilo que nós acabamos de falar para a pesquisa, para o entendimento de vocês. Aí está, no caso aí, visualize então como que funciona. Primeiro, a pesquisa é para análise de mercado e comportamento do consumidor. Por que análise de mercado? Porque nós vamos ver a viabilidade, se no caso aquilo é viável. Não adianta você, muitas vezes, falar assim, eu vou abrir um negócio, mas você tem que ver se isso vai compensar, se não vai compensar. E o comportamento do consumidor, justamente aquilo que eu acabei de falar, que você pega, no caso, um concorrente e vai começar a prestar atenção nos detalhes que aquele concorrente ele oferece, para você, evidentemente, tomar decisões, ou seja, fazer um produto de melhor qualidade, com preço muitas vezes até menor, para que você possa atrair aquele cliente. Então, está lá, uma das principais falhas cometidas por empresas de diversos segmentos é a falta de pesquisa de marketing para a tomada de decisões. Muitas pessoas, elas simplesmente, elas falam assim, olha, eu vou abrir um negócio e, tipo assim, tá bom, vai dar certo. Não, volto a falar, é uma ferramenta do qual você vai ter na tua mão para fazer com que você erre menos, ou seja, você vai tomar uma decisão, tá certo? Próximo aqui, veja algumas perguntas que podem ser respondidas com uma pesquisa de marketing. Quais são os seus principais concorrentes e qual é o posicionamento deles na cabeça dos consumidores? Então, você vai... aquilo que eu citei lá na padaria Bom Menino, né? E também citei que poderia ter a padaria A, a padaria B, C e assim por diante. Então, aqui nós vamos ver os principais concorrentes. Aí você vê aqui 35, 28, 17 e 20. O que quer dizer isso daí? Significa que o 35, no caso aqui, é uma pessoa, no caso a padaria Bom Menino, né? Foi o que o maior número de pessoas respondeu. E, então, no caso aqui, ele tem 35%. Essa empresa B, 17%, e os outros, 20%. Veja bem que eu não citei aqui no caso você, porque nesse caso aqui a empresa ela está a ser estabelecida, a estabelecer. Então, essa pesquisa ela tanto pode comportar tanto já para quem já está no mercado, como para quem já vai querer se estabelecer, certo? Então, se fosse já estabelecido, você ia ver aonde você se situa nessa pesquisa, ou seja, nesse trabalho que está sendo feito. Aí você pergunta para mim, mas no caso aí, eu vou saber como como que eu vou saber em toda a cidade esse posicionamento? Olha, nós temos o público A, o público B, o público C. Esses públicos, veja bem, vou dar um exemplo. O público A é quem tem um valor aquisitivo muito alto, um excelente valor de ganho,
O público B já é aquele que tem ganho, mas já não é tanto como o público A. E o público C, ele é um público já de, como que eu posso classificar? De um poder aquisitivo menor. O que acontece? O poder aquisitivo menor, normalmente, é aquele público maior. Então, o que acontece? Não adianta na hora de fazer a divisão da cidade, não adianta eu sair pesquisando muitas vezes só aquele público A. Não, eu tenho que dividir. E veja bem que quando você divide o público, você vai perceber que a maior fatia, se você pegar e colocar num disco, ou seja, colocar numa circunferência, você vai colocar lá uma divisão de bolo, você vai ver que a maior fatia já é um público C, um público D, e assim por diante. Então, isso também, veja bem, tem outro detalhe. Nós estamos falando de uma pesquisa aqui, uma pesquisa ampla. Porém, o que acontece? Além da pesquisa ampla, que é a pesquisa que nós vamos procurar saber em toda a cidade, nós temos a pesquisa também chamada pesquisa de nicho. Ou seja, se você muitas vezes está colocando um produto para um determinado público, você até pode, muitas vezes, fazer pesquisa para, no caso aí, se fosse um produto aí de uma qualidade, um produto caro, né? Agora, nós não estamos falando só de padaria, estamos falando de um outro negócio. Olha, quem que vai consumir, digamos, vamos colocar aqui, piscina. A piscina é uma coisa que aquele que tem lá um poder aquisitivo que ele ganha o suficiente só para comida, por seu dia a dia, ele não vai ter condições de comprar piscina. Então, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter que direcionar esse trabalho para o quê? Um público de um maior valor aquisitivo. Então, é chamado nicho de mercado.